A aceitação traz pra gente uma tranquilidade em relação a qualquer problema. Traz uma tranquilidade para superar, seja lá o que for. Quando a gente sofre muito, a gente percebe que o sofrimento, ele sempre vai ser o resultado da não aceitação de alguma coisa. De alguma coisa que já é. O que nós podemos fazer? Se a gente aprende a não reagir diante das situações, se a gente aprende a observar o que acontece e raciocinar, porque assim nós não vamos dar poder à situação. Nós vamos, dessa forma, nós é que estaremos no controle. Não é isso que a gente precisa? Estar no controle? Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente aprenda algumas coisas, né? As pessoas têm sempre o desejo de que tudo aconteça do jeito que a gente quer, não é verdade? A gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente decide. Nós somos, muitas vezes, se coloque nessa situação, você deve ser uma pessoa organizada que quer que as coisas aconteçam da forma que precisa acontecer, certo? Mas nenhum de nós tem poder total sobre isso. A gente pode organizar a nossa vida. Eu conheço pessoas que são altamente organizadas. Eu tenho uma amiga de Belo Horizonte que se você quiser almoçar com ela, você precisa combinar com ela dias antes. Porque ela tem toda uma agenda organizadíssima dos dias da semana, de tudo que ela vai fazer. E tudo que sai fora daquela rotina deixa ela apavorada, deixa ela aflita. É possível conseguir manter isso? Quantas pessoas você conhece que conseguem fazer isso? Que conseguem ter a sua vida assim tão organizada? Nós não temos poder sobre muitas coisas. Você pode se planejar para ver um filme e na hora a televisão pifar. Você pode planejar uma viagem que pode dar errado. Nós precisamos estar cientes que a nossa parte é organizar, é fazer tudo do melhor jeito possível, mas que a vida pode nos surpreender a cada momento. O ideal seria que no nosso dia a dia mesmo, que a gente já acordasse de manhã esperando o que o dia tem para mim hoje. Claro que se eu trabalho, eu já sei que eu vou levantar, vou tomar café, vou para o trabalho, à tarde eu vou voltar, tem as coisas em casa. Mas nessa programação, mesmo nessa programação, existem muitos momentos em que sai pela tangente ou que a vida nos traz alguma surpresa. E a gente pode escolher gostar de surpresa ou não. Surpresas boas, surpresas ruins, né? Existem surpresas boas e surpresas ruins. Mas o que eu quero dizer é que nós não temos poder de controlar quase nada na nossa vida em relação aos outros, em relação à vida em si. Se nós tentamos ter todo esse controle, nós corremos o risco de nos decepcionar, de nos frustrar, e isso também vai piorar as nossas crises de ansiedade, ou vai gerar ansiedade. O ideal é que a gente tenha essa mentalidade aberta, a mente aberta para novas ideias, né? Eu me incomodo muito com umas crises de ansiedade, eu não gosto, eu não quero ter nunca mais. Eu quero me livrar dessa ansiedade. O que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa é aceitar que nós temos ansiedade. Tá difícil lidar. Claro que tem ansiedade boa, mas eu não tô falando da boa. Tô falando da ansiedade ruim. Daquela ansiedade que às vezes gera uma crise de pânico, que nos deixa em sofrimento, com dores físicas, com problemas emocionais e físicos,
que angustia a nossa família, que não gosta de ver o nosso sofrimento e que às vezes acabamos gerando ansiedade no outro também. Por não saber muito bem como lidar com a nossa, acabamos gerando ansiedade no outro também. Eu tô falando com propriedade, porque eu já tive ansiedade. Hoje eu não tenho. Hoje eu aprendi a aceitar melhor as coisas. Pode ser que eu não aceite tudo ainda, mas eu já consigo parar diante de uma situação e analisar o que pode ser feito. Dá para fazer alguma coisa? Vamos fazer. Não dá para fazer? Aceita e segue a vida. É a vida que segue. Precisamos sim saber identificar, porque às vezes tem uma situação que não pode ser modificada e a gente teima em querer modificar de alguma forma, né? Isso vai trazer sofrimento. Não. Nós precisamos ter essa mente aberta, estarmos dispostos a mudar a nossa forma de pensar. A modificação, a mudança é minha, é interna. Então, se eu estou sempre aflito por alguma razão, se eu tenho problemas, né, por alguma razão, então é hora de parar e pensar o que é que está acontecendo e de que forma eu posso lidar com isso. Porque eu é que tomo as decisões, eu é que fico no controle quando eu quiser. Se eu não quiser mais, tudo bem, mas o que eu não posso é permitir que outras coisas, que situações e outras pessoas dominem o meu sentimento. A nossa mente, ela pensa sozinha, a gente sabe disso, mas nós podemos controlar e dominar, e isso vem de alguns conhecimentos específicos, vem de alguns exercícios, algumas leituras, algumas informações que nos são passadas, que nos ajudam com essa reforma de nós mesmos.